galerinha, tudo bem? Vamos começar aqui mais um módulo da gente a respeito de biotecnologia, tá certo? Vamos falar agora a respeito de células-tronco, tá? Quando a gente fala de células-tronco, a gente está falando de células que possuem uma capacidade de diferenciação muito grande, tá certo? Células que podem se diferenciar. E o que é uma célula diferenciada? Ou melhor, o que é uma célula que pode se diferenciar? Uma célula que pode se diferenciar é uma célula que pode se transformar em várias outras células e, posteriormente, a partir dali, dar origem a vários outros tecidos, tá certo? Obviamente que essas células-tronco nós encontramos inicialmente na nossa fase embrionária, lá na barriga de mãe, enquanto éramos embriões, tá certo? Mas para que a gente chegue lá, a gente precisa ter uma pequena visão de embriologia. Então, para a gente começar a trabalhar aqui, a gente vai começar a ver em relação à parte da parte embriogênese, uma parte embriológica pequena. Eu acho que a gente falou, aula passada, muito pouco, a respeito da parte embriológica. Muito pouco não, a gente detalhou a embriologia, na verdade. Então eu vou precisar de poucos conceitos seus a respeito de embriologia para que possamos fazer essa aula, tá bom? Então olha para o nosso quadro aqui para que a gente possa chegar a uma ideia legal. Vê só, olha para cá, olha para o quadro. Seguinte, para começar a falar sobre células-tronco, a gente precisa saber da definição de célula-tronco, tá? Então célula-tronco são células que possuem uma alta capacidade de diferenciação, ou seja, podem se transformar em várias outras células. Essas células-tronco, elas podem ser células-tronco adultas, que está em nós, e células-tronco embrionárias. Eu quero que você olhe para mim rapidamente aqui. Veja só. Essas células-tronco adultas e células-tronco embrionárias, a gente precisa ajeitar essa definição delas. Veja só. A célula-tronco adulta não é que só tem gente adulta. Está errado. A célula-tronco adulta, ela está presente na pessoa que já nasceu, já passou da sua fase embrionária, do pós-natal, já está aqui conosco, tá certo? Então essa célula-tronco, ela está no indivíduo que já nasceu, não faz parte mais da vida fetal, nem faz mais parte da vida embriogênica, tá certo? Beleza? Então é o seguinte, olha para aqui para o nosso quadro, para a gente ter uma definição melhor. Olha só, vê só. As células-tronco, elas podem ser células pluripotentes. Então como é que dá origem aqui a situação, Tiago? Vê. Tu tá vendo o óvulo que foi fertilizado aqui, tu tá vendo o embrião que foi formado, tu tá vendo aqui a célula-tronco, e essa célula-tronco tu vai visualizar ela na sua fase de blástula, na fase de blástula. Eu não sei se você tá bem lembrado disso, mas a gente falou algumas vezes a respeito dessa ideia quando a gente falou de embriologia, tá? A gente comentou com você o seguinte, que o espermatozoide vai procurar o óvulo e desses dois vai ocorrer o processo de fecundação e vai formar a célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto vai sofrer várias divisões e vai formar uma célula, na verdade não uma célula, mas um conglomerado de células que gira em torno de 32 a 64 células. Esse aglomerado de células nós chamamos de mórula. Muito bem, só para refrescar a memória da embriologia. Mórula. Posteriormente, essa mórula, ela vai abrir uma cavidade em seu interior e vai formar uma estrutura chamada de blástula. Tá lembrado disso, né? Aquelas células que envolvem a blástula, nós chamamos de blastoderme, e a cavidade da blástula nós chamamos de blastocele, não é isso? Tá lembrado? Blastoderme e a blastocele é a cavidade da blástula. Até aqui tranquilo. Vê só, galerinha. Essa blástula que você está vendo aí é a blástula da embriologia do anfíoxo, tá certo? Daquele indivíduo que é um protocordado. A blástula dos seres humanos, dos mamíferos, ela é um pouco diferente. Ela é assim, ó. Ela tem um aglomerado de células na sua porção superior. Então, quando você olha para a blastoderme dela, você vai ver uma camada de células na parte de cima dessa blastoderme, tá certo? Então, olha só. Essa blástula aqui se divide em duas partes.
Essa camada de células que envolve essa blástula, nós chamamos de trofoblasto. Trofoblasto. E essa camada de células que fica na parte de cima dela, nós chamamos de embrioblasto. Embrioblasto, tá certo? Então eu tenho o trofoblasto e eu tenho o embrioblasto, beleza? Todas as células tronco serão tiradas da forma do embrioblasto da minha blástula, beleza? Vou dar uma limpada aqui para que a gente possa retornar a nossa ideia. Pronto. Tu tá vendo aqui ó, o óvulo fertilizado, o zigoto, o embrião, e tu tá vendo aqui o blastocisto, tá certo? A famosa blástula. Tá vendo essas camadas de células aqui, ó, nessa porção de cima, onde de baixo, tá girada ela aqui, é o embrioblasto. E do embrioblasto da minha blástula, eu vou tirar as células tronco, tá certo? Eu quero que você olhe para mim agora, olha para cá, preste atenção. Observe bem que as células tronco embrionárias, elas são retiradas da fase de blástula. Elas não são retiradas da fase de mórula. Preste atenção. Existem células tronco na fase de mórula? Sim. São as famosas células tronco totipotentes, com um grande potencial de transformação, tá certo? Mas a gente não usa ela, porque elas são muito indiferenciadas. Então corre um grande risco de retirar elas daquele local e ela não tem a capacidade, ela não tem o estímulo de se diferenciar. Então prefere que ocorra mais um estágio, ou seja, para o estágio de blástula, e aí sim, lá no embrioblasto do meu blastocisto, lá no embrioblasto da minha blástula, eu vou retirar essas células, e aí sim, elas são as células tronco. As células tronco pluripotentes, tá certo? Que vão dar origem a todos os tecidos do nosso corpo. Tranquilo? Na paz? Ó, seguinte, olha para o quadro que eu vou mudar agora para que você veja alguns detalhes. Preste atenção. Essa definição aí ela é muito importante. Olha para cá. O blastocisto, que é um embrião até 5 dias, ele vai dar a gente as células tronco embrionárias, que são células totipotentes e pluripotentes. Já a medula óssea, o cordão umbilical e o tecido sanguíneo periférico, ele vai formar as células tronco adultas ou somáticas, que são multipotentes ou unipotentes, ou tripotentes, ou bipotentes, e assim vai. Olha para mim, preste atenção aqui, ó. Então, vê só, aqui a gente já divide a história. E já vou dividir em células tronco embrionárias, aquelas derivadas do embrião, tá certo? E as células tronco adultas, aquelas que estão em nós, ou estavam em nós assim que nascemos. Mesmo assim, são chamadas de células tronco adultas, tá certo? No cordão umbilical, na medula óssea vermelha. Eu não sei se você está lembrado, mas lá no tecido conjuntivo, a gente tem um grupo de células chamadas de células mesenquimatosas. O que é uma célula mesenquimatosa, Tiago? Toda vez que uma célula do tecido conjuntivo frouxo, um fibroblasto, por exemplo, ele é destruído, ele não serve mais, a célula mesenquimatosa, ela vai dar origem a outro fibroblasto. Então ela é uma célula tronco. Sendo que ela é uma célula tronco que não tem o poder de diferenciação semelhante a uma célula tronco embrionária, que vai formar todas as partes do indivíduo, todos os tecidos do corpo. Essas células tronco adultas, elas vão ter uma capacidade de diferenciação, sim, mas menor, bem reduzida, tá certo? Vai formar apenas células do próprio tecido e assim vai, tá bom? Não tem esse poder de diferenciação como se tem nas células tronco embrionárias, tá? Eu quero que você olhe a próxima imagem, não. Esse detalhezinho aqui para que você possa anotar aí, tá? Vê aí. Esse detalhezinho, quero que você olhe no quadro aqui, esse detalhezinho, deixa eu apagar aqui, é o seguinte. Tu tá vendo aqui, ó, células tronco totipotentes, capazes de gerar todos os tipos de células diferenciadas do ovócito fertilizado, zigoto, organismo e células da placenta. Células tronco pluripotentes, capazes de dar origem a células provenientes dos 3 folhetos, células tronco embrionárias, todos os tecidos embrionários, endoderma, não é tecido, é folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Células tronco multipotentes, capazes de dar origem apenas aos tipos de células do próprio
do próprio tecido onde residem, tá certo? E as células-tronco unipotentes, capazes de gerar apenas um tipo de célula. Galerinha, vê só, essa classificação, essa estratificação de células-tronco, ela é importante, se bem que os vestibulares, principalmente o Enem, com certeza ele não vai te pedir esse detalhamento. Eu tenho que saber que a célula-tronco pluripotente vai formar isso, isso e isso, que a célula-tronco multipotente vai... Não, vê só. É importante você saber a ideia da célula-tronco, saber que ela é retirada da fase de blástula, saber que ela tem uma grande capacidade de diferenciação e saber que eu tenho dois tipos de células-tronco. As células-tronco embrionárias, retiradas da fase de blástula do embrião, e as células-tronco adultas, retiradas da fase adulta não, retiradas da fase pós-nascimento, do cordão umbilical, da medula óssea vermelha e assim vai, tá bom? Beleza? Essas células sim, a gente precisa saber, essa diferenciação mais geral, mais ampliada, tá certo? Essa estratificação dos tipos específicos de célula-tronco, nem tanto, tá bom? Beleza? Mas existe um detalhe muito importante que eu queria dizer para você, queria mostrar para você. É uma ideia sobre clonagem. E essa ideia sobre clonagem, você fala, não, Tiago, eu estou falando de célula-tronco, como está falando de clonagem, Tiago? É bem simples. Quando a gente fala de clonagem, olha para o quadro aqui. Quando a gente fala de clonagem, a gente tem a impressão que clonagem é só aquela ideia da ovelha Dolly, ou só aquela ideia de clonar pessoas, aquela ideia maluca de clonar pessoas. Mas não, existe uma clonagem muito bacana, chamada clonagem terapêutica, tá certo? O que é isso, Tiago? Vai pegar um óvulozinho, vai induzir estímulos elétricos nesse óvulo, vai retirar uma mórula, vai se transformar em uma mórula, vai se transformar numa blástula e vai tirar células desse blastocisto e vai implantar no tecido lesado. Por exemplo, tem um tecido aqui do miocárdio, do coração lesado. Então vou pegar essas células-tronco e vou colocar aqui no coração, tá certo? Isso é chamado de clonagem terapêutica, tá bom? Olha para mim, isso é chamado de clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica ela é boa, ela é importante, ela dá uma ideia muito bacana, mas ainda assim ela é questionada, tá certo? Aliás, todos os testes de clonagem até agora, de trabalho de células-tronco, é trabalhar com clonagem terapêutica. É eu pegar o embrião, tá certo? Pegar esse embrião, retirar as células-tronco desse embrião, clonar essas células-tronco para poder utilizar nesse indivíduo que está com a deficiência, com a alteração metabólica, com a doença metabólica, tá certo? Existe uma grande briga, existem questionamentos éticos vigorosíssimos a respeito da utilização de embrião, de células-troncos embrionárias, tá certo? Mas já existem esses trabalhos, até porque esses embriões de clínica de fertilização, que são utilizados para retirar células-tronco embrionárias, são embriões que seriam descartados, são embriões que seriam jogados ao lixo. Então, para a gente pensar da seguinte forma, se vai ser jogado no lixo, porque traz para cá para a gente pesquisar, traz para cá para a gente fazer uma ideia boa, né? Para a gente tentar tratar essas doenças. Pois é, a liminar foi dada e hoje em dia o Brasil trabalha com células-tronco embrionárias desses embriões de clínica de fertilizações que seriam descartados. Os embriões seriam descartados. E aí sim, trabalha com células-tronco. Um embrião, ou uma pequena amostra do embrião, existe semanas, meses, pesquisas e pesquisas a partir de um único embrião que seria descartado. É material suficiente para passar quase um ano trabalhando. Então dá demais, tá certo? Eu espero que esses tipos de células-tronco, as células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas, elas ficassem bem claro na cabeça de vocês, tá certo? Para que a gente possa fazer uma prova e uma questão do Enem mais bonita, mais intensa, mais tranquila. Até a próxima, galera. A gente se vê aí na próxima aula, clonagem reprodutiva, tá bom? Tchau, tchau.